Em 1 Samuel, capítulo de número 30, o verso de número 4 em diante, é um texto conhecido, que o Senhor colocou algo no meu coração. Aleluias, glórias a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 7, número 30, verso de número 7. Verso de número 7, vamos ler o verso de número 7 até o verso de número 10. Todos encontraram? Diga glória a Deus. No mês de setembro nós vamos estar regressar com a escola dominical, e as duas primeiras aulas, os dois primeiros domingos, nós vamos estar trazendo uma palavra para os obreiros, uma palavra direcionada para você. Então, você já está convocado desde já, todos, professores das crianças, cooperadores das crianças, juniores, adolescentes, grupo de louvor, todos, diáconos, diaconisa, cooperadores, quem canta com o playback, todos que estão envolvidos mesmo, praticamente vai ser todos vocês. Então, estão todos convocados para vocês estarem aqui no próximo domingo, da Escola Bíblica Dominical, às 6 horas, eu vou estar trazendo uma palavra para vocês, e eu acredito que só um domingo não vai dar conta. Então nós vamos ter 2 domingos aí, e nós precisamos trabalhar algumas coisas, e o Senhor vai falar fortemente no teu coração, amém? Então te prepare, se organize, que você não pode ficar de fora e não pode perder, amém? Todos encontraram? 1 Samuel, capítulo de número 30, verso de número 7, diz assim a palavra do Senhor. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, que aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo libertarás. Verso de número 9. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Bessor. Amém? Toma teu assento. Vamos meditar nessa palavra nessa noite, em que eu quero, como por tema, colocar conquistando territórios. Quantos aqui estão dispostos a conquistar território? Que pergunta, né? Levante a tua mão, deixa eu ver. Todos estamos dispostos a conquistar territórios. E isso é muito bom, isso é muito importante. E antes de dar início aqui novamente, eu quero, ontem eu fui assim, abençoado com uma palavra que uma pessoa me disse, concernente à minha esposa, à minha família. E ela disse: vocês estão sempre juntos, nos cultos, vigílias, e eu glorifico a Deus pela vida de pastora Linda, que Deus abençoe sua vida, que continue nos mantendo sempre assim unidos na obra do Senhor Jesus. Amém? Dizer para você que, além de esposo, pastor, e somos amigos, e que Deus continue nos abençoando. Dizer que eu amo você, e também os meus filhos, que têm compreendido a obra que o Senhor tem colocado diante de nós, e que às vezes temos que abrir mão, deixar eles aí um pouquinho, mas Deus tem abençoado. Amém? Glorifica a Deus por isso. E aquilo edificou muito a minha vida. São pequenas palavras, mas que de um grande porte. Amém? De grande porte. Eu e a pastora Linda vamos fazer no mês que vem agora, setembro, 24 anos de casado. A glória do Senhor Jesus. Amém? Então glorifico a Deus por isso. Pela esposa maravilhosa que o Senhor colocou do meu lado, para estar junto comigo. Amém? O texto aqui que nós encontramos, quantos conhecem essa história de Davi e Ziklag? Poucas pessoas conhecem, algumas pessoas conhecem. Essa história é muito interessante, que no período que Saul
é o rei de Israel. A nação de Israel é um povo só, as 12 tribos, sob o comando de um monarca, Saul. Saul é o rei da nação de Israel. E neste período aqui, Davi, ele já havia matado o incircunciso filisteu. Davi já tinha enfrentado o urso, o leão. Davi agora estava sendo perseguido por Saul. Davi está sendo perseguido por Saul, porque Saul havia sido agora rejeitado por Deus, porque Saul resolveu sacrificar, ao invés de obedecer à voz do profeta Samuel, amando de Deus. Lembra do episódio que Saul, em vez de matar o rei Agag dos Amalequitas, Saul ele preferiu salvar o rei, ficar amigo do rei, salvar o melhor do gado, o melhor da ovelha, e aquilo desagradou a Deus, e foi o ponto final para que Deus viesse então revogar e tirar Saul do trono. Davi, interessante você quando lê, talvez algumas pessoas podem ter dificuldade de ler aí o capítulo 28, 29 e entender o capítulo 30. Ziklag é um arraial em que os filisteus haviam dado para Davi. Davi havia matado Golias, mas Davi agora, ele estava do lado, aparentemente, dos filisteus. Davi, ele se fez de louco, se fez de maluco, babou e rolou por terra fora, na frente dos reis dos filisteus, e eles olharam para ele e falaram: mas esse não era o Davi que matou Golias? Tá doido? Ficou maluco? E deixaram Davi ali no meio. Foi um meio que Davi arrumou para não ser morto. Davi, ele se fez de morto. Ele ficou babando, ficou louco ali. E assim, Davi ficou no meio dos filisteus. E a história vai dizendo que Davi, de uma certa forma, melhorou e ganhou honra diante dos filisteus. E em uma bela situação, Davi sempre levantava e dizia aos reis, ou aos príncipes dos filisteus, que eram 5 cidades, cada cidade tinha o seu rei, seus príncipes. E Davi dizia: olha, estou indo eu com os meus homens. Lembra que o texto diz que Davi tinha 600 homens. 600 homens esses, que quando Davi estava fugindo de Saul, na caverna de Adulão, Davi encontrou esses 600 homens. Homens que eram rejeitados pela sociedade, homens que não eram bem vistos, homens que eram devedores, homens que não tinham mérito nenhum. E Davi, quando entrou dentro daquela caverna de Adulão, Davi fez a diferença, ou melhor, Deus fez a diferença na vida de Davi, na vida daqueles homens. Mesmo Davi fugindo, mesmo Davi dentro de uma caverna, Davi se tornou líder de 600 homens. Levante a tua mão direita, que eu quero profetizar na sua vida. Não importa a sua situação atual, o que importa é que você foi chamado para liderar. Aplauda o Senhor Jesus por isso. Deus te chamou para liderar. Liderar. Deus te chamou para ser um bom administrador. Deus te chamou para ser um bom obreiro, um obreiro excelente. Aleluias. E Davi ali, ele conquista o coração daqueles 600 homens. Aqueles 600 homens seguem Davi. Davi está com 600 homens e dizendo aos filisteus, pela manhã ele dizia: estou indo eu para a região de Israel e vou pelejar contra Israel. Os filisteus gostavam da ideia e Davi ia, pelejava, não contra os filisteus, contra os amonitas, contra os moabitas. Ele ia para outra região, atacava o povo, destruía os que eram inimigos de Israel e voltava para o arraial dos filisteus, trazendo despojos, trazendo tantas coisas e dizendo: demos nós para a banda tal e vencemos o exército e derrotamos todos eles. Porém, os filisteus não sabiam que Davi estava pelejando contra outros povos e não contra a nação de Israel. Estou dando aqui uma introdução para você entender. E então o rei dos filisteus, ele deu a cidade de Ziklag para Davi. Davi, você não pode morar no nosso meio.
mas você vai receber essa terra e você vai morar nessa terra. Em Ziglag é a sua terra. A Bíblia nos fala que Davi, então, com seus 600 homens, foi morar em Ziglag. E um belo dia, você lê depois 1 Samuel 30, o início, um belo dia, Davi, mais os 600 homens, se prepararam para ir para uma guerra a favor dos filisteus contra Israel. Contra Israel. Quando Davi prepara o seu exército, e estão todos preparados lá no vale, e vão ter uma guerra, vai ter uma peleja, Davi, agora, ele chega para o local da peleja. Porém, os filisteus, com medo, disseram para Davi: você não pode ir lutar conosco, porque vai que estamos lutando, e Davi está na retaguarda, e Davi, sendo judeu, sendo de Israel, Davi pode voltar a favor de Israel, e nós vamos ser destruídos. Enfim, quando Davi havia saído de Ziglag e ido para essa peleja, a Bíblia nos diz que os amalequitas atacaram Ziglag. Os amalequitas, eles foram na cidade de Ziglag e saqueou, destruiu todas as casas do arraial de Ziglag, botou fogo, atearam fogo, destruiu, levou as mulheres e levou todas as crianças. Todos os povos que estavam ali, mulheres e crianças, foram levados pelos amalequitas. E um grande incêndio se tornou naquele arraial. A história nos diz que quando Davi, então, sabendo que não podia lutar, ele regressa para Ziglag. E quando ele regressa para Ziglag, ele percebe que não havia mais esposa, não havia mais filhos, casa, tudo havia sido destruído, tudo havia acabado, não havia alegria, não havia mais paz, e o texto diz que Davi chorava tanto que era impossível consolar Davi e seus homens. Olha só o texto como que diz, verso de número 3, do capítulo de número 30. E Davi e seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele lançaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. As duas mulheres de Davi foram levadas cativas, e o verso 6, Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. A situação ficou tão adversa, que agora aqueles 600 homens olharam para Davi e resolveram culpar Davi. O culpado dessa situação é você, Davi. O culpado desse problema é você, Davi. Por isso que hoje eu não tenho, cadê a minha esposa? Cadê os meus filhos? Nós estamos nessa situação porque nós resolvemos te seguir. Assim é o homem. O coração do homem que não tem amor, o coração do homem que não está ligado a Deus, ele logo, devido a uma situação, ele logo já procura um meio de apontar para alguém o erro, para apontar para alguém a situação adversa. Assim fizeram com Davi. Porém, o que eu quero nessa noite trazer ao teu conhecimento, que talvez em alguma área da tua vida você foi saqueado. O Ziglag da tua vida foi saqueado. Porém, Deus está nos dando, através desse texto, estratégias para tomarmos posse de volta de tudo aquilo que foi saqueado e roubado em nossas vidas. Diga glórias a Deus por isso. Eu quero dizer para você que tudo que foi saqueado, tudo que foi tomado, roubado da tua vida vai ser devolvido, porque maior é o Deus que está sobre nossas vidas. E você precisa crer nisso. Você precisa ter convicção disso. Porque o texto diz que Ziglag foi saqueado. Saqueado, muitas das vezes, nós fomos saqueados em algumas áreas
da nossa vida, devido às vezes por uma má administração, somos saqueados. Por causa de uma falta de diálogo, somos saqueados. Por causa de uma teimosia ou um orgulho, somos saqueados. Mas o que eu quero te dizer é que saqueado é tomado à força, é roubado. Foi algo que foi tomado de Davi, foi algo que foi tomado da tua vida. E eu não quero saber se foi falha sua. O que importa é que você hoje conscientize. Se você errou, hoje você está reivindicando aquilo que é direito teu por herança da parte de Deus. Aleluia! E nós vamos lutar por aquilo que é direito nosso. Aleluia! Está disposto a lutar? Porque para conquistar eu tenho que lutar. Não se conquista na rede. Não se conquista balançando na rede, tomando a última Coca-Cola. Não se conquista chorando. Não se conquista sentado à beira do caminho. Se conquista se levantando e reivindicando aquilo que eu sei que foi saqueado na minha vida. E às vezes o que é saqueado é a oportunidade que Deus nos dá de construir coisas novas. É a oportunidade que Deus nos dá para construir coisas novas. O primeiro segredo para se conquistar, para tomar posse daquilo que foi tomado, é clamar ao Senhor. A Bíblia nos diz que Davi, ele clama ao Senhor. O texto que nós lemos diz que Davi mandou e foi ao sacerdote, ao homem de Deus, chegou ali e falou assim: olha, pega o éfode, vamos consultar, eu preciso consultar o Senhor, eu preciso clamar ao Senhor, porque se eu vou conquistar, se eu vou atrás, como é que vai ser esse negócio? Mas eu quero porque é direito meu. E quando Davi, então no verso de número 8, ele diz: perseguirei eu esta tropa, Senhor, alcançá-la-ei. E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Quando eu clamo ao Senhor, quando eu consulto ao Senhor, algo sobrenatural, o qual eu não posso fazer, Deus vai fazer por mim. Olha só o que diz Salmo 120, verso 1. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Davi estava angustiado. Davi não sabia o que fazer, no sentido de resolver aquele problema. Mas ele conscientizou e disse: só o Senhor é Deus e Ele pode mudar a minha história. Clamar ao Senhor é o segredo de quem quer conquistar. Não adianta. Quem foi saqueado só tem duas escolhas: ou se contentar com o que foi saqueado e ficar choramingando, reclamando, murmurando e lembrando daquele negócio, ressuscitando defunto, não é assim? Ressuscitando aquelas coisas, mas era assim, era assado, naquele tempo, era assim, o negócio era assim, ganhava assim, fazia assim. Ou levanta, clama ao Senhor e diz: eu não aceito o que foi saqueado e eu estou indo no nome do Senhor Jesus. Clamar ao Senhor na angústia, clamar ao Senhor no meio da adversidade, clamar ao Senhor diante de uma situação completamente desfavorável. Isaías 65, 24. Olha o que o profeta Isaías diz: e será que antes que clame, eu responderei? Glória a Deus, aleluia. Antes que clame, responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Antes que você clame, Deus já entra com a solução na tua vida. Quando eu conscientizo e eu clamo ao Senhor, Ele ouve, responde e já envia o anjo. Já sei, já vai me clamar, Clame a mim e responder
assim: não deixe de clamar ao Senhor. Não deixe de clamar ao Senhor. Então nós encontramos aqui Davi clamando. Mas só clamar não resolve. Olha para o seu irmão e diga: só clamar não é suficiente. Só clamar não é suficiente. Você tem que se levantar. Você tem que ir à luta. Você tem que ir para a guerra. Você tem que reivindicar. Você tem que ir atrás daquele que te saqueou. O nosso adversário é o inimigo. Ele não é adversário de Deus. Ele é adversário meu e teu. Porém do Senhor não. E a Bíblia nos diz, Jesus ele fala que para que eu venha tomar aquilo que é direito meu, daquilo que foi roubado, saqueado, eu tenho que entrar no terreno do inimigo e manietar ele, amarrar ele. E nós começamos a amarrar o adversário nas palavras. Nós começamos a amarrar a ele através do poder que há no nome de Jesus, através do sangue precioso de Jesus. Nós começamos a reivindicar através do sangue de Jesus e dizer: eu quero, eu sou teu filho e eu preciso, eu tomo posse, e eu agora, na autoridade do nome do Senhor Jesus, você está amarrado. Reivindicar, tomar posse daquilo. Eu preciso tomar então uma atitude, clamar, e mais tomar uma atitude, disposição, posicionamento, bom ânimo. Olha para o teu irmão e diga para ele assim: você precisa de ter bom ânimo. Na hora da peleja, se não tiver bom ânimo, vai ficar prostrado. A palavra do Senhor nos diz o quê? Esforça-te e tem de bom ânimo. Jesus ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Esforça-te e eu te ajudarei. Então nós encontramos que eu preciso me posicionar. Foi saqueado, foi roubado, eu me posiciono clamando ao Senhor: Senhor, vou persegui-los, vou alcançá-los, vou tomar posse, eu reivindico, eu não abro mão. Quantos aqui estão abrindo mão dos seus projetos aí? Tem alguém abrindo mão? Glórias a Deus que não. Porque são seus projetos, seus sonhos, são sonhos e projetos de Deus, e Deus entregou nas tuas mãos para você administrá-los. E Ele vai te honrar. Portanto, se algo foi saqueado, é tempo de reivindicar e tomar posse daquilo que foi saqueado. Aleluias! Então Davi, ele se posiciona, ele clama ao Senhor e ele vai atrás. Eu aprendo aqui com Davi. Davi ele tinha essa personalidade. Davi ele não ficava assim, parado, sabe? Só ali reclamando. O Senhor tirou, o Senhor nada. Temos que entender se foi saqueado, foi alguma situação que porventura eu mesmo dei a brecha. Eu mesmo abri a porta para o adversário. Eu mesmo vacilei. E a primeira situação não é culpar a Deus. Mas porque Deus não queria assim. Será? Será que é mais fácil as pessoas culparem a Deus do que assumir que o erro foi delas? E Deus está falando que o meu posicionamento precisa ser o quê? Eu preciso assumir. Minha casa, ou a empresa, ou alguma situação foi saqueada porque eu fui negligente. Deus não tem nada a ver com isso. Quem foi negligente foi o homem. Mas uma vez que ele reconhece, se lança aos pés do Senhor e clama a Ele, fala com o Senhor, dizendo: Senhor, é meu, eu quero, eu aprendi a lição, eu entendo a situação agora, eu amadureci, eu me autoavaliei e eu descobri que foi eu. Opa, o negócio vai mudar. A situação fica diferente. Davi ele toma essa posição, porque Davi ele tinha esses princípios. Ele não passava as coisas. Davi ele foi e avançou e enfrentou o urso e tirou a ovelha da boca do urso e disse: essa ovelha é minha e o que é meu, urso nenhum vai pôr a mão, vai pôr a boca, vai devorar.
Porque essa ovelha tem dono. A tua casa é tua. Os teus filhos são teus. Que Deus te deu por esse período para você cuidar deles. O ministério foi Deus que te deu, ele não é teu. Os talentos não é teu, é de Deus, é Ele que distribui conforme a necessidade, o querer dele e a necessidade da igreja. É dele, é Ele que faz. Mas Davi, ele chega e ele enfrenta o urso, ele enfrenta o leão, ele precisou de enfrentar o Golias, ele enfrenta o Golias. Ele não fica como os demais soldados de Saul, que estavam tremendos, que estavam com medos, que estavam atemorizados, que estavam quando Golias gritava, tem homem em Israel que possa me enfrentar, e eles tremiam. Todos estavam com uma couraça de guerra, mas não tinha coragem, não tinha convicção do que Deus já havia liberado para eles, não tinha entendimento. E Davi, ele diz o quê? Davi, ele tinha convicção, ele fala o quê? Quem que esse incircunciso filisteu está dizendo? Ele está afrontando ao Deus de Israel. Aleluia! É um incircunciso, em outras palavras, uma pessoa que não tem bênção. Quem ele pensa que ele é? Ele não tem a bênção que nós temos. E ele está querendo o quê? Tomar. Ele está querendo nos fazer de escravo. Não. Quem tem é selado pelo Espírito Santo. Levanta a tua mão. Você é selado pelo Espírito Santo. Aleluias! Por isso que você tem a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Eles podem estar longe dos caminhos do Senhor, mas foi gerado dentro de você e tem a mão de Deus sobre a tua vida. Você vai reivindicar os filhos da presença do Senhor. Você vai reivindicar tudo aquilo que foi saqueado, roubado. Deus vai restituir. Ele pode restituir. Eu preciso crer nisso, acreditar nisso. Eu preciso colocar a minha fé em ação. Davi tinha esses princípios de avançar e não ficar recuando e não ficar aceitando derrota. Tem pessoas que aceitam derrota com uma facilidade, irmão. Aceita a derrota e fica aí ainda dizendo que é assim mesmo. As coisas às vezes acontecem assim. Deus te chama para lutar. Deus te chama para tomar posse da vitória. Coragem. Levanta-te. Olha que maior que está em ti do que está no mundo. Aleluia. Aquele que está te provocando, ele é covarde. Porque ele trabalha na mente. Ele trabalha ao derredor. Ele começa a dizer, olha, você não vai, você não pode, você não é fraco, você não é filho da promessa. Sabe uma coisa, você já falhou uma vez, essa semana você já falhou 3 vezes, a semana passada foi 2. E ele quer o quê? Acusar, ele quer trabalhar na mente, ele quer desanimar, ele quer parar a pessoa. Mas eu preciso ser impulsionado e dizer, eu clamo a meu Deus, porque o sangue dele me purifica e me limpa de todo o pecado. Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Aleluia! Aquele que nunca errou, atire a primeira pedra. O sangue de Jesus nos limpa, nos purifica. Aleluia por isso. Continua fazendo hoje e continuará eternamente. Basta reconhecer e levantar as mãos e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Aleluias. Davi, ele faz isso. E um outro personagem muito interessante que eu amo é Samar, que está em 2 Samuel 23, 11 e 12. Samar, o Ararita, ele está diante de um campo de lentilha. Ele plantou aquele campo com os seus homens, quem sabe, e numa hora de uma peleja, os filisteus estavam vindo para saquear. Olha para o teu irmão e diga, na minha vida não vai saquear mais, porque o sangue do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha casa. Aleluias. Não vai saquear mais, sabe por quê? Porque você não vai dar mais brecha, você não vai vacilar mais,
Você vai estar vigilante, atento. Porque o que Paulo ele diz? Vigiai e orai. Ele não fala ora. Não, ele fala vigia e ora. Porque quem ora e não vigia cai na cilada. E aqui nós encontramos Samar. Plantou o campo de lentilha. Imagina os poços caldenses, lá em Poços de Caldo, e arou a terra, e preparou tudo, e aquela plantação bonita de café, e aquela coisa bonita, e aquele negócio está lá, já está na hora, e oh, que maravilha! E aí vem o incircunciso, o sem bênção, o miserável, querendo roubar a tua vitória. E aí, o que acontece? O homem sem Deus, o homem sem coragem, sem conhecer a palavra, ele volta, corre, foge. Mas quem conhece a palavra e o Deus que ele serve, ele se posiciona. Ele se posiciona como Samar, diz o texto, que quando os filisteus vieram, todo mundo correu. A maioria estava dentro lá, e o que os filisteus? Vamos embora, ó. Até logo, tchau, estou indo embora. Mas a Bíblia nos diz que Samar parou. Ele disse, esse campo de lentilha foi Deus que me deu. Eu trabalhei por ele. Eu plantei, eu reguei, eu estou esperando. Incircunciso nenhum vai saquear o meu filho, vai saquear a minha lentilha, vai tirar a minha bênção, vai tirar a minha promessa. Eu vou lutar, eu vou me posicionar e Deus vai me dar vitória. Eu vou me posicionar e Deus vai derrubar o adversário. Olha para o teu irmão e diga para ele, quem derruba o adversário é Deus. Quem matou o urso, irmão, foi a atitude de Davi, foi Deus que matou ele. Quem derrubou o Golias foi a mão de Deus. Davi tomou posição. Você pega o texto ali de Davi, quando ele lança, roda o seu alforje e lança a pedra. O sentido da pedra na testa de Davi, o homem tem que cair para trás. Golias caiu para frente, não para trás, porque a mão de Deus estava sobre ele. Quem derruba sou eu, quem derruba é Deus. Olha para o teu irmão e diga para ele assim, você se posiciona e Deus derruba o teu adversário. Você clama e Deus vai te dar a tua bênção. É só clamar. Não é murmurar, é clamar. Olha para o teu irmão e diga para ele, não é murmurar, é clamar pela bênção. É clamar pela bênção. Samar, irmão, ele falou assim, que é minha e ninguém toma. Eu posso passar por situação difícil, mas eu estou aqui e Deus vai me dar. Aleluia. Eu tenho que ter essa convicção. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que entender isso. Que é Deus que vai fazer. Que ainda que Sambalate e Tobias se levanta dizendo que não está tendo sucesso, dizendo qualquer coisa a teu respeito, você vai se posicionar como Neemias e dizer, é tempo de reconstruir a minha vida, é tempo de reconstruir a minha história novamente. Aleluia, por isso. Neemias faz isso enquanto está todo mundo satisfeito, está todo mundo ali conformado com os muros caídos e queimados. Neemias está dizendo, o que é isso? Ei, os muros estão caídos até agora? Não tem nenhum pedreiro aí? Não tem? Não tem nenhum pedreiro? Não, então vou eu mesmo, eu sou copeiro. Mas vou eu na mão, na força do Senhor. Glória a Deus. Vou eu fazer na força do Senhor. Sabe por quê? Quem capacita o homem é Deus. Aleluia. Quem capacita o homem é o Senhor. A tua fidelidade faz Deus te capacitar. Olha para o teu irmão e diga para ele, a tua fidelidade a Deus fará Ele capacitar você. Fará Ele capacitar você. Então, para conquistar, eu não posso ficar à beira do caminho. Eu tenho que avançar. Eu não posso ficar parado. Eu preciso caminhar. 2013 está acabando. Ei! O ano novo nós fizemos há poucos dias aqui, parece. Já está acabando o ano.